Ei, povo de Deus, eu sou a Enili e você está no canal Adolescente com Jesus. Hoje nós vamos estudar um pouquinho da nossa nova lição, que é o tema 4, que tem como título Mal Compreendido. Por que temos esse título? Nós vamos entender um pouquinho na história de hoje, que fala sobre algumas pessoas de Tiberíades que foram procurar a Jesus a respeito de alguma coisa que nós vamos falar na lição de hoje, tá bom? Então, se você não é inscrito no canal, não se esquece de se inscrever, que você não sabe o que tá perdendo, hein? Temos muitas novidades aqui e muito conteúdo exclusivo para você. Então, se você ainda não é inscrito, é só apertar esse botãozinho vermelho aí embaixo. E ativa o sininho também para você não perder nada, tá bom? E deixa o seu like também. Então, sem mais delongas, roda a vinheta. A nossa história de hoje se passa em Lucas 6, de 22 a 42. É aí onde fala sobre Jesus ser o pão da vida. Por que Jesus fala isso? Nós vamos entender um pouquinho mais o contexto disso no vídeo de hoje. E então, por que Jesus disse que ele era o pão da vida daquelas pessoas? Nós vemos que, voltando aqui um pouco em João 6, de João 6:1 até o versículo 15, nós vemos sobre uma multiplicação de pães que Jesus fez. Aí as pessoas pensaram que Jesus ele fez isso porque ele proveria alimento para todo mundo e eles queriam coroar Jesus como rei por causa disso. O ato de Jesus ter multiplicado o pão se espalhou por todos os lugares. E aí eles ficaram sabendo. Queriam nomear Jesus rei para que não faltasse pão para eles. Eles pensaram no modo material. Nós vemos que nessa história algumas pessoas vão atrás de Jesus para que ele multiplicasse mais os alimentos, para que ele provesse o alimento para o povo. Mas Jesus fala sobre o verdadeiro pão que ele é e que ele oferece. E aqui nós vemos até o versículo 42 sobre isso. Mas as pessoas não entendem. Jesus diz que ele proveu o pão, mas elas não entenderam que pão é esse. Então, alguém disse dentre o povo, então dá-nos desse pão, Senhor. Aí, Jesus nos responde, aqui o que está no versículo 35. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas as pessoas acharam que ele estava criando muito poder nele mesmo e as pessoas não quiseram acreditar. E aí todos pensaram e disseram assim, mas esse não é filho de José? Não é filho de Maria? Não é irmão de fulano? Para dizer que ele é o Messias, ele vem de uma família comum. Nós vemos que isso acontece várias vezes na caminhada de Jesus na Terra, por falta da incredulidade, por muita incredulidade das pessoas, por elas deixarem se levar apenas pelo fato de Jesus ter vindo de uma família comum. Mas nós vemos aqui que Jesus não é uma pessoa comum. Embora ele tenha vindo de uma família comum, ele é o pão da vida. Não é apenas um provedor de pão e que só seria um bom rei. Ele é o rei da nossa vida. Além de que ele seria o rei, se ele fosse coroado rei, ele seria rei de Israel. Mas ele, além de ser rei de Israel, ele é rei do mundo, ele é rei do universo. Então, aquelas pessoas não compreenderam isso. E agora, na sessão Você Sabia, nós temos uma curiosidade sobre essa história. Quando Jesus disse que só viveriam para sempre aqueles que comessem do pão que desceu do céu, estava declarando que apenas por meio de sua morte as pessoas poderiam ser salvas. Peraí, se nós pegarmos um pouquinho mais para frente, nós vamos ver que aquela época estava chegando na Santa Ceia. E como nós conhecemos, um dos símbolos da Santa Ceia é o pão sem fermento. E o que ele significava? O corpo de Jesus. Então nós vemos aqui uma referência sobre a Santa Ceia. Nós vemos que antes da Santa Ceia, Jesus estava preparando as pessoas para que elas pudessem entender o seu sacrifício. Então, esse pão da vida não é um pão comum, um pão material como nós conhecemos. Isso é um símbolo para dizer que nós seremos salvos através por Jesus. E nós fomos salvos através do corpo dele sendo sacrificado.
Entenderam? Digam aí embaixo se vocês sabiam dessa curiosidade, tá bom? Na página 221 do livro O Libertador, que nós vemos agora, fala um pouco sobre isso. Nós vamos ler um pouquinho agora. Acompanha aí comigo, tá bom? Diz o seguinte: o próprio Cristo tinha guiado os hebreus e os alimentado diariamente com o pão enviado do céu. Esse alimento era um símbolo do verdadeiro pão do céu. O Espírito que dá a vida é o verdadeiro maná, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Ainda achando que se tratava de alimento material, alguém exclamou: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus então falou claramente: eu sou o pão da vida. Vai além do conhecimento humano a realidade do poder de Deus. Vai além do conhecimento, do nosso conhecimento, saber do amor de Deus e do que Ele realmente é. Nós sabemos que esses seres humanos, essas pessoas, não abriram o coração para conhecerem o pão da vida. Eles estavam tão preocupados com o material, com o pão, com a vida, com a situação da humanidade, que eles esqueceram de quem estava na sua frente. Eles não prestaram atenção que na frente deles o Salvador e o pão da vida estava ali. Quando o caráter de Cristo se reproduzir em nossa vida, o conheceremos mais profundamente e estaremos aptos para levar outras pessoas aos seus pés. Isso aqui é algo que nós precisamos aprender. Que lições nós podemos tirar dessa história? Além de Jesus ser o pão da vida, muitas vezes nós não abrimos o nosso coração para realmente senti-lo e acreditar na verdade. Nós não podemos ser que nem essas pessoas aqui que nos relatam na lição de hoje. Então vamos orar a Deus agora, neste momento, para que Ele nos ajude, que o Espírito Santo nos ajude também e que cada dia mais nós possamos nos lembrar do verdadeiro significado do pão da vida. Querido Pai, obrigado por mais esse aprendizado na lição de hoje. Nos ajude a compreender o verdadeiro significado do pão da vida, Jesus. Obrigado por esse sacrifício que nos trouxe a liberdade. E pedimos também que nos ajude. Que não possamos ser incrédulos assim como aquelas pessoas. Nos ajude nisso, Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, é esse o vídeo. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais da lição de hoje. Então, você que ainda não é inscrito, não se esquece, tá bom? Não se esquece de ativar o sininho, de se inscrever e de deixar o seu like. Então, até o próximo vídeo. Tchau!